Graça e paz, queridos. Pode sentar por gentileza, por alguns momentos. Quero cumprimentar toda a igreja com graça, paz, amor e a misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo o sempre. Amém, amados? Amém. Bom revê-los novamente. Estivemos aqui na parte da manhã com a nossa escola bíblica dominical, falando sobre libertação, as áreas de libertação que nós precisamos, a luz da Bíblia Sagrada, tipo de libertação. Pela manhã já deve estar decorando tudo, se você quiser assistir, depois vai chegar lá com Evangélica Geração Profética. E agora nós estamos aqui nesse momento, num culto de celebração ao Senhor e depois a ministração da Santa Ceia do Senhor. Antes de tudo, a gente quer dar uma palavrinha aqui para a igreja. Os irmãos, eu não sei se alguns notaram a diferença da cadeira. Não é a igreja da parede preta, agora é a igreja das cadeiras pretas. Vamos ver se a gente já está na mídia, seja conhecido pelo mesmo, né? E agora nós estamos com essas cadeirinhas que nós recebemos uma bênção. Não foi a igreja que comprou. A diaconisa Isabelle abençoou a igreja. Amém? E depois ela vai dar um testemunho, o motivo do qual o coração dela foi tocado para que assim acontecesse. Amém, queridos? E aí, eu quero só dar uma palavra para os irmãos. Nós temos lá dentro algumas as cadeiras, 20 cadeiras, vai ficar dentro da igreja por uma necessidade, tá? Lá para a escola de salinha, e para o encontro de casais, que vai ter agora, né? Lá para o dia 21 de junho, né? Enfim, começa já a fazer o movimento. Dia 21 de junho, agora, encontro de casais, tá bom? Dia 28, até que prova ao contrário, é o culto jovem, né? Logo no outro sábado. Então, se não tiver nenhuma mudança, mas essas são as informações. Então nós vamos fazer uma venda dessas cadeiras usadas para o financeiro da igreja, tá bom, irmãos? Então a cadeira, cada uma cadeira, ela vai ficar R$15, para quem quiser. A princípio eu estou pedindo, apresentando para vocês, quem quiser. Se ninguém da igreja não quiser, eu não vou botar a venda das cadeiras, são 40 cadeiras, a R$15 para poder entrar no financeiro da igreja. Tá bom, queridos? Amém? Então quem quiser R$15 pode levar. Agora leva e paga. O negócio de falar, deixa que eu pago, daqui a pouco a cadeira vai quebrar. Aí tu vai falar, a cadeira estava ruim, né? Não quebrou, etc. Irmãos? Eu até despedi dela já, porque a cadeira deu tanto pra gente aqui, ali pega uma nova, ela fica lá. É sempre assim, né? O cara que fica mais idoso fica jogado e o novinho que fica falado, né? Ela durou muito, quero parabenizar essas cadeiras, né? Então, muito obrigado, porque durou demais aqui, né? Então, é assim que a igreja faz, né? Deus vai nos abençoando e nos abençoa também agora com aparelhagem aí, né, irmãos? Já abençoou, se não abençoou, vai abençoar. Mas hoje nós está em teste, né? Porque nossa mesa hoje já deu um problema na parte da manhã, um amplificador, microfone todo hora parando, não era realmente as pilhas no amplificador, já foi consertado, já pagou um dinheiro no amplificador, e o valor, aí é um valor que dá, vamos tentar. Por esse motivo, irmãos, eu estou pedindo os irmãos para contribuir com R$15 mensais, porque com esses valores, a gente pode até comprar outras coisas para a igreja. Amém, querido? Porque aí a gente tem condição financeira da igreja, não tem, porque aqui eu não arranco gordura de ovelha, não arranco nada de ovelha, aqui a gente prega a palavra de Deus, até porque eu não sei fazer isso, nunca aprendi a fazer isso, meu coração não é voltado para isso. A Bíblia fala, e dos pastores que tiram a gordura das ovelhas, está em Jeremias capítulo 23, ai dos pastores que tiram a gordura das ovelhas, a lã das ovelhas, ou seja, que arranca tudo das ovelhas, que a gente não age dessa maneira. Mas a gente pede àqueles irmãos que podem contribuir com R$15. Tá? Algumas pessoas não colocaram o nome ainda, eu preciso de 30 pessoas. Tem igreja que pede 1.500, 2.500, 1.000, 10.000, 20.000. Aqui é R$15. R$15 você gasta todas as horas, você gasta sem perceber. Toda vez que tu der uma saída, R$15 tu dá sem perceber. Quando sair do culto, vai lá comprar aquele negócio que dá, no outro dia dá um problema de estômago, né? Desse tamanho, eu acho que é mais de R$15, né? Então, irmãos,
vamos colaborar, Deus quer nos abençoar. Interessante que eu tinha feito alguns orçamentos de cadeira para a igreja, e eu vi que não tinha condições, e aí Deus tocou no coração da diaconisa e abençoou a igreja com as cadeiras. Amém, queridos? Lembrando também que nós estamos se aproximando aí também da nossa reunião ministerial que a gente vai fazer para a gente tratar dos assuntos das programações inerentes aos trabalhos do mês de julho até o mês de dezembro. Tá bom, querido? Qualquer pessoa que quiser saber a respeito da agenda da igreja até junho, está lá no quadro de aviso. Daqui a pouquinho também estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Mas eu gostaria de, nesse momento, a gente vai orar, e eu quero agradecer a Deus aqui pelo nosso diácono Júlio. Ele está em casa já, né? Teve a alta, mas logicamente que a gente sabe que agora, na luta maior, nunca a pessoa vem da maneira que foi, né? Já não estava muito legal, então sempre vem mais debilitado. Tanto tendo em vista que a pastora está lá nesse momento, fez a janta para eles, está fazendo as coisas lá para eles agora nesse momento. Houve um probleminha lá na hora de vir para a igreja, e foi necessário lavar a casa toda lá agora, por esse motivo ela também não veio, né? Porque ele estava debilitado, e agora é a luta, e essa luta vai pegar um bocadinho para aquelas pessoas que estão lá dentro de casa para colaborar e para ajudar nas necessidades, e no momento quem tem mais a possibilidade é eu e a minha esposa, né? Então a luta não vai ser fácil, mas nós estamos crendo no poder de Deus, amém, querido? 94 anos, coração cansado, mente cansada, físico cansado, corpo cansado, a gente tem que entender isso, né, irmão? Amém, querido? A gente não vai ser eterno fisicamente, a eternidade é da alma, né? Então nós precisamos de entender isso, mas a gente pede que Deus possa trabalhar e ainda fazer algo ali, para que a Sandra tenha uma liberdade maior também para fazer aquilo que ela gosta, de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Quem sabe que esse momento é um momento de muita luta. E nós queremos orar também para as pessoas que estão enfermas e necessidades, precisando das nossas orações. Vamos ficar de pé nesse momento. Senhor, meu Deus, o Deus que está aqui conosco, o Deus que a Tua palavra diz que é socorro bem presente na nossa angústia. Nós colocamos diante de Ti, mas antes nós pedimos perdão pelos nossos pecados, seja em pensamentos, em atos, seja qual tipo de pecado, negligência, indiferença, porque todo momento nós erramos e nós pecamos. Então nós pedimos agora que o Senhor venha perdoar o pecado, pecado da noiva, pecado da igreja, porque a noiva que vai subir é aquela imaculada, sem mancha e sem pecado, diz a Tua palavra. Por isso é a noiva. Então, Pai, nós pedimos nesse momento, com a autoridade que nós falamos aqui na parte da manhã, que o Senhor deu para a igreja autoridade, poder, dínamo para a Tua casa. Nós pedimos agora, através do Espírito Santo do Senhor, que esse poder, que essa autoridade esteja sobre nós agora, e que nossas orações venham surtir efeito nesse momento. Muito obrigado pela vida do diácono Júlio, está em casa, mas nós estamos lá e vimos a sua necessidade. Sabemos que não vai ser fácil daqui para frente, nós não podemos deixar de entender isso, a realidade da vida, mas eu creio que o Senhor pode também ainda restabelecer aquela saúde, para que no dia certo de todos nós, no dia nós sairemos dessa terra, possa estar em perfeita saúde. Porque tudo isso também compromete um pouco a família, o lado emocional. Algumas pessoas já viveram isso aqui, eu passei muito disso na minha vida. Eu peço agora que o Senhor venha trabalhar na vida do diácono Júlio. Vai tirando toda a sequela agora. Tudo aquilo que não provém de Ti naquela vida, toca nele agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu peço agora, fortalece a vida da minha sogra, que
que também com a sua idade, oh Deus, cuidando agora do marido nessa necessidade. Nós sabemos que não é fácil. Então, Pai, fortalece a vida da tua filha agora, sustentando a vida da tua filha, com o teu poder, renovando com o teu Espírito Santo as forças da tua filha agora. Minha esposa, as filhas, a Adriana, a família, dê sabedoria para cada um trabalhar e fazer a tua parte nesse momento, que é uma necessidade daquele homem que foi pai, que foi esposo, pai, avô, e que está agora precisando de cada um de nós. Então dê sabedoria para que nós possamos contribuir nesse momento, porque esse é o momento que muitos de nós, quem sabe, podemos passar também. Então eu peço agora, Pai, que o Senhor trabalhe na vida dele agora, que o Espírito Santo esteja naquele lá, fortalece a tua filha, pastora Sandra, que tem as suas atribuições, que tem o seu chamado, em nome de Jesus, Pai, cuida dela agora, fortalece ela, sustenta ela agora em nome de Jesus. Toda artimanha do diabo contra a vida dela seja amarrada agora e destruída em nome do Senhor Jesus, porque uma mulher tem dado testemunha aqui nesse lugar, em nome de Jesus, que nunca praticou nada de errado aqui na tua casa como uma serva de Deus. Então, Pai, nós agradecemos, pedimos que o Senhor venha sustentá-la e guardá-la, fortalecê-la no nome do Senhor Jesus. Agora eu peço por aquelas pessoas que estão com câncer agora. Eu tenho meu sobrinho, Claudinho, 33 anos, a esposa vai ganhar neném, e necessita agora de um milagre. Está tendo alguns obstáculos para a quimioterapia, toda vez que vai fazer, acontece um fato. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha tocar nele agora. Que o Senhor venha repreender agora todo espírito contrário. Tudo aquilo que está tentando impedir o tratamento do teu filho agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, seja curado daquela gripe forte que ele adquiriu agora, foi adquirido agora, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos agora toda doença na vida dele agora. Na Leide, Pai, que também tem câncer, que é a tia da minha nora, Daiane. Antes de tudo, que ela seja liberta daquele vício, daquele cigarro, para que o Senhor possa também operar naquela alma e também operar naquele corpo. A Sônia, estivemos lá na casa dela ontem, a mãe da diaconisa Isabel, toma conta dela também. Vai sustentando, que ela também possa se prostrar diante de ti, e entender que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu és o único Deus que pode todas as coisas, o único Deus digno de ser adorado, ser exaltado, ser glorificado. Somente o Senhor é digno de toda adoração. Abençoa também aqueles que porventura estão nos hospitais agora. Eu estive nos hospitais nesses dias e vi quantos e quantos estão jogados ali naquele lugar. Alguns deles gostariam de estar na tua casa, mas não tem condições. Outros que estão bem, poderiam estar aqui, não estão. Mas o Senhor, Pai, conhece o coração de cada um. Então, Pai, livra cada um aqui nessa noite presente de toda doença e toda enfermidade. Como eu tenho preparado na parte da manhã, praga alguma entrará na sua terra. Nenhuma doença mortal vai atingir a tua casa, vai atingir o teu filho, vai atingir a tua esposa, vai atingir o teu marido, os teus netos. Nós cremos no teu poder. Se houver alguma pessoa aqui com alguma dor alojada, seja onde estiver agora, no poder e na autoridade do Espírito Santo, no poder de Deus que está sobre a nossa vida, sai agora dessa cabeça, dessa coluna, dessa perna, desse pé, aonde estiver alojado agora, dor de cabeça constante, sai agora, enxaqueca em nome de Jesus. Espírito de depressão, pessoa que está nos assistindo agora, aonde tiver alguma pessoa agora com espírito de medo, de ansiedade, de depressão, sai agora desta vida, em nome de Jesus. Somente o teu poder esteja sobre nós. Muito obrigado por esse momento deste culto, onde nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, porque a tua palavra diz: fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Nós oramos assim no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Glórias a Deus, que Deus possa ser por gentileza. Deixa eu beber uma aguinha.
Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos, por enquanto, Romanos capítulo 9, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Amém, querido? Aqui fala da soberania de Deus. Todo o capítulo 9 de Romanos fala sobre a soberania de Deus. Agora vamos lá no livro de Tito. Eu não sei se vocês sabem onde é o livro de Tito, mas é antes de aos Hebreus. Tito capítulo 3, no versículo 5. Tito capítulo 3, no versículo 5, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos orar. Amado, querido Deus, o Criador de todas as coisas, aquele cujo esse universo está sob domínio, nada deixou de estar sob o teu controle, conforme ministramos a palavra aqui no domingo. Tudo está no controle de Deus. Ai de nós, se não estivesse no controle de Deus. Nós queremos te agradecer por estarmos reunidos na tua casa, como eu fiz isso na parte da manhã, agradecendo pelo pão nosso de cada dia. Deu o alimento de manhã, já deu o alimento da tarde, certamente dará o alimento agora da noite, porque a tua palavra é a verdade. Há uma promessa a esse respeito, que não faltará o pão na nossa mesa. Mas nós estamos agora aqui, Pai, diante desses irmãos da tua igreja e daqueles que estão nos assistindo agora, e vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia do Senhor, de um maior evento, porque um dia nós vamos participar da última ceia. Amém, igreja? Os salvos vão participar da última ceia. Então nós estamos aqui nessa noite para participar da tua mesa. Aqueles que não comem, não bebem do pão e não bebem do sangue, a Bíblia fala, não faz parte do meu corpo. Quem é salvo tem prazer de participar da ceia, porque a tua palavra diz fazer isso em memória de mim até que ele venha. Então todo salvo deveria ter um desejo de estar na tua casa, participar da Santa Ceia do Senhor, porque é o mandamento da tua palavra, fazer isso até que ele venha. Então, Pai, obrigado, porque nós estamos aqui para cumprir a tua palavra. Nós não estamos aqui para cumprir palavra do homem, palavra da denominação. Estamos aqui para cumprir a tua palavra. E que a tua palavra nessa noite venha se manifestar na nossa vida, como remédio para a nossa alma. Oh Deus, porque quantos servos de Deus estão doentes, emocionalmente, não só físico, mas emocionalmente, principalmente, deixando os problemas da vida, levando à prostração. Mas que essa noite a tua palavra venha fortalecer, sustentar a cada um de nós. Me coloca aqui prostrado, como eu faço sempre, em qualquer lugar, antes de ministrar a tua palavra, porque João disse, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fale conosco, que o teu servo esteja preparado para ouvir e receber a tua palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, queridos, abençoados, eleitos do Senhor. Eu digo eleito porque a Bíblia fala que nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Tanto que aqui fala da soberania de Deus, Romanos capítulo 9, nós lemos. E o versículo 16, não li o contexto, mas você pode correr o contexto. Então aqui fala da sua soberania. Nós somos um povo adquirido
um povo, e inclusive a Bíblia fala, né, Diácono André, exclusivo. Então nós não somos pouca coisa não, né, irmão? Pois nós somos um povo exclusivo de Deus, separado, escolhido de Deus, propriedade do Senhor. A Bíblia fala nação santa, e ainda fala pedra viva, né, irmãos? Então nós somos muita coisa, porque nós somos um povo chamado e escolhido por Deus. Ciente de tudo isso, nós precisamos entender que todas as coisas da nossa vida sempre vai estar nas mãos do Senhor. Deus, como eu falei no domingo, que passa a semana tão rápido, Deus nunca perdeu nem um segundo do controle da tua vida. Amém, querido? Nunca. Tudo, a gente tem aquela nossa preocupação, né? Enfim, aquelas coisas todas, muitas vezes queremos fazer as coisas pela nossa própria força, conhecimento, sabedoria, enfim. Mas, queridos, Deus nunca perdeu o controle de nem um segundo da tua vida. Amém? Porém, nós, como humanos que somos, eu gosto dessa palavra humanos, né? Que somos, que alguns são desumanos, né? Mas humanos que nós somos, a gente tem essa tendência de muitas vezes não depender total de Deus. Ou você depende 100% de Deus, ou você não depende de nada. Não existe 99% de dependência de Deus e 1% de você, irmãos. Não existe isso. 100% dependência de Deus, amém, querido? Amém. Não existe nada, porque 90% é Deus e 10% sou eu. Você não é nada. Deus quer tudo na tua vida. Seja o que você for, todo conhecimento, toda sabedoria foi dado por Deus. Se Davi era um homem que tinha sabedoria, José era um homem que tinha sabedoria, é porque Deus deu a sabedoria para eles. 100% para Deus, dependência 100% em Deus e zero dependência para o homem. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Eu quero falar nessa noite, antes de ministrarmos a ceia, justamente sobre isso. Nós somos dependentes de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você. Não, fala melhor para ele, fala melhor, irmão. Diga: você é dependente de Deus. Eu buscando alguma coisa, eu fui ver o significado da palavra dependência. A palavra dependência tem um significado, e alguns irmãos já sabem, né? Eu creio aqui que já sabem. É a subordinação, sujeição. É aquela pessoa que é dependente, no caso até da área militar e outras coisas, etc. E tal, né? Essa palavra vem de subordinação e sujeição. Mas no mundo, nesse mundo que nós vivemos, esse mundo que não é nosso, nós não somos desse mundo, amém, queridos? Essa terra não é nossa. Eu sempre falo aqui, você precisa de entender. O crente está muito assim, amando essa terra, mas essa terra não é nossa. Amém? A terra nossa é a terra que vai ser restaurada. Novo céu e nova terra. Aquela terra que foi restaurada, essa não é nossa. Nós somos peregrinos numa terra estranha. É isso que nós somos, peregrinando pelo mundo. Então, nós somos peregrinos em uma terra estranha, conforme eu falo aqui. Mas nós precisamos de entender que você que está nos assistindo, você precisa ser dependente total de Deus. Amém, querido? Amém. Toda a sua dependência tem que estar na mão de Deus. Então, o significado dessa palavra é subordinação e sujeição. Mas nesse mundo que nós vivemos, existem dois tipos de dependência. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A primeira dependência aqui, dessas duas dependências desse mundo, é dependência, diga comigo assim, física. Mais alto, irmão, diga assim, dependência física. O que é a dependência física que nós entendemos? É a dependência quando a pessoa depende de uma substância física. Não é verdade, irmão? Uma substância física para viver, etc. Drogas, etc. Não é verdade? Ela precisa de uma dependência física para que ela possa viver.
Porque o organismo dessa pessoa que é dependente de drogas, ela sente a necessidade. É uma necessidade que ela sente. Se ela não fizer isso, ela começa a ter o quê? Abstinência. E ela começa a sofrer algumas causas até no lado mental dela, da sua emoção. Amém, querido? E a outra coisa aqui é a dependência psicológica. Então são duas dependências que nós temos nesse mundo que nós vivemos. E a dependência psicológica é quando o usuário deixa de consumir. E quando esse usuário ele deixa de consumir, ele começa a passar mal-estar. E aí quando ele começa a passar mal-estar, em alguns momentos volta o quê? A consumir para se sentir bem. Então, essas duas dependências do mundo. Amém, querido? Só que eu não quero falar nesta noite, nesse momento, dessas dependências. Não é nenhum desses dois tipos que eu quero falar nessa noite, mas eu quero falar nessa noite sobre a dependência de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: a dependência de Deus. Estar na dependência de Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Amém, querido? Quando nós somos dependentes, irmãos, estar na dependência de Deus é a maior coisa que nós podemos fazer. Sabe por que a gente sofre? Estava falando ali até com o diácono André. Quando a gente vai para o hospital e que vê as coisas, porque muitos aqui nunca visitaram o hospital. Nunca tiveram essa... Eu já fiz muito trabalho no hospital, psiquiátrico, de louco, de maluco. Fiz muito trabalho em asilo. Muito trabalho, muito nessa minha caminhada. Eu já fiz muito trabalho. Não é fácil não. E aí você vai ver como eles são dependentes de alguma coisa. Tá? E nós evangélicos, hoje, nós também, muitas vezes, nós ainda não entregamos totalmente a nossa vida na dependência de Deus. E por esse motivo, eu estava falando que a gente, essa luta nossa, porque essa questão de AVC, de tudo, são as pressões da vida. É muita pressão daqui, é muita pressão dali, é uma pressão, etc. Então tem hora que você não vai aguentar. E aí você acaba que você vai explodir. Mas por que isso? Porque em muitas situações da nossa vida, nós não somos dependentes totalmente de Deus e queremos agir pela nossa própria força. E aí você não vai suportar, meu irmão. E Cristo morreu na cruz. Estamos participando daqui a pouco da ceia do Senhor. Justamente Ele veio para isso, para levar na cruz toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Amém? Ele se fez miserável por nós. Você imagina um Deus, Ele se fez miserável por nós. Misericórdia vem da palavra miserável. Ele se fez miserável, Ele teve misericórdia de nós. Então quando você ainda não entende que você precisa ser dependente totalmente de Deus, você acaba sofrendo em alguns lados da tua vida, seja o lado emocional, seja o lado físico, seja as áreas da tua vida, você começa a sofrer. Por quê? Porque você quer fazer algo que, se você colocasse na vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é soberana na nossa vida, e se você dependesse dele 100%, você viveria uma vida de mais tranquilidade. E consequentemente com menos doenças e enfermidades, porque elas são causadas justamente por essas pressões da vida. Você está entendendo a palavra, meu irmão? Você precisa de entregar a tua vida totalmente na mão do Senhor, irmãos. Nós precisamos ser dependentes total de Deus. Estar na dependência de Deus é a melhor coisa que o crente pode fazer na tua vida. É depender da palavra. É depender de uma palavra liberada através da oração, da leitura da palavra. Eu disse aqui, vou repetir. Pastor, repete, não tem problema não, a repetição é a mãe do ensino. Sempre falei aqui, não fala eu 10 vezes com uma criança para ver se ele aprende. Fala uma vez só, duvida, ele não vai aprender. A repetição é a mãe do ensino. Eu disse aqui, e vou repetir, para ficar aí gravado.
7 dias na semana, o dia 24 horas, vezes 7, 24 vezes 7, 168 horas. 168 horas na semana o crente não lê Bíblia, não ora a Deus e não busca a presença de Deus. Bom, pastor, o senhor está me julgando? Não estou julgando, porque eu sei que tem alguns que fazem. Mas 168 horas na semana, como você vai depender de Deus? Como? Você sempre vai depender da sua força, da sua sabedoria, do seu trabalho, do seu esforço bruto todos os dias para lá e para cá. Mas quando nós somos dependentes totalmente de Deus, Deus age através dele para a nossa vida. Seja uma porta, seja um milagre, seja algo que você há tanto tempo você está querendo para a tua vida. Na hora que você fizer assim, ó, eu entrego a minha vida, eu sou dependente total de Deus, o Senhor vai operar um milagre na tua vida. Diga glórias a Deus. Então, estar na dependência de Deus é a melhor coisa que eu posso fazer. Me perdoa que eu fiz alguma visita no hospital durante a semana aí e adquiri uma gripinha, né? Mas eu tomei a vacininha. A vacina. Entendeu de vacinar da comida da vacina da gripe. A Covid, se não quiser vacinar, não vacina mais não. Mas a vacina da gripe, eu gostaria que você vacinasse. A Covid não precisa não. Então, eu, por exemplo, da Covid nunca mais na minha vida. Se eu morrer, eu morro sem a vacina. Entendeu? Teve muita gente que se vacinou, morreu, então não pode fazer nada, né? Tinha um amigo que tinha vacinado já 5 vezes, morreu. Então, mas eu não sou contra a vacina da gripe, não. Da gripe é bom que você seja vacinado, porque está acontecendo aí um surto aí, né? Eu vi lá no hospital e as informações aqui não são boas, porque as pragas elas vão retornar. As pragas lá do Egito, preste atenção, antes de Jesus voltar, elas vão retornar. Só que a igreja não está pensando nisso, eles estão pensando em outra coisa, estão voando nesse mundo, levitando. Então, sem as informações necessárias para que você possa estar preparado para o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos? Grande para nós e terrível para quem vai ficar. Grande dia para nós e terrível para quem vai ficar, irmão, porque vai ser terrível. Então, qual é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite? Seja dependente total na presença de Deus. Porque o mundo em que nós vivemos, nós vemos gente dependendo de muitas coisas, mas não dependendo de Deus. Por exemplo, gente se apegando com muitas coisas, irmãos, ou não é? Infelizmente, tem crente também se apegando com muitas coisas. São tantas coisas que a gente fica apegado. Existe crente que fica vislumbrando o mundo. Eu posso ir para qualquer lugar, irmãos, eu posso ir para qualquer lugar. Pode ser o lugar mais bonito que for. Olha, aquilo ali para mim não é nada. Qualquer lugar que eu tiver, seja no Chapadão, na Barra da Tijuca, em qualquer lugar. Eu olho para aquilo ali, para mim não é nada aquilo. O que eu quero é uma terra restaurada, um novo céu, uma nova terra. Nada disso se compara com o paraíso. Tu deveria vislumbrar o paraíso, a nova terra, a terra prometida. Então o que está acontecendo com os crentes? Nós estamos se embaraçando com muitas coisas nessa terra. E a Bíblia fala, não vos embaraceis. Nós estamos se apegando com muita coisa nessa terra. Essas coisas elas são passageiras, são efêmeras. Elas vão passar. Elas vão acabar. E o que é que vai ficar? Vai ficar a nossa dependência em Deus. Tudo isso vai acabar, meu irmão. Quando Jesus saía do templo, aquele templo maravilhoso, aquele templo lindo, Jesus falava assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Que eles adoravam o templo, eles entravam, que coisa linda. Tem hoje que gente que vai para as igrejas maluchosas, que coisa linda, que não sei o que lá, vai ficar tudo aí.
Eu não me importo com o tempo. Eu me importo que ela for limpinha, organizada. Aqui é uma igreja organizada. Isso eu me importo. Eu não me importo com o luxo da igreja. Isso é besteira. Para atrair crente, para sentar na cadeira melhor. Eu fui num lugar que para me ajoelhar, tinha um lugarzinho para me ajoelhar para não machucar meu joelho. E Jesus morreu na cruz por nós. Não podia machucar o joelho da pessoa para orar. Nós estamos muito apegados nesse mundo com as coisas dessa terra. Estamos esquecendo de depender exclusivamente de Deus, irmãos. Amém, querido? Coloque a tua vida totalmente na dependência de Deus e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Quer ver Deus agir na tua vida? Aquilo que tu faz para lá, para cá, e sufoco, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. É um desorganizado. Organiza um pouco a tua vida com Deus, que você vai ver que Ele vai fazer muito mais na tua vida quando você organizar a tua vida com Deus. Olha lá que o profeta Deus mandou falar para o homem lá. Ele falou assim, ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Tem muita casa desarrumada aí, meu irmão. Muitos crentes mortos espiritualmente. Ceia deveria, todos os diáconos estar na igreja. Todo diácono é ceia. Ceia, toda a diaconisa tinha que estar na igreja. É ceia. Lembrando, a diaconisa crente está viajando e a diaconisa Rosana, as únicas que me informaram, e eu só aviso a igreja quando me informam, está de plantão hoje na profissão dela. Mas ceia é noite de ministério, está na igreja. Nós não temos mais um amor pela ceia. Não temos mais um prazer pela ceia de participar daquilo que Deus instituiu. Aí a gente vai ficar dependendo da situação, do momento, do fato, do acontecimento. E eu sempre falo aqui, eu gostaria que você levasse a sério, eu estou falando para algumas pessoas lá do outro lado. Um dia o corpo vai cansar, irmãos. Pega o seu Júlio, que é o diácono número 1 dessa igreja, 94 anos de idade, está lá cansado. Eu conheci o seu Júlio com 52 anos de idade, porque 40 de casado eu já tenho, agora já 21 de setembro. 1 ano, 8 meses para namorar, ele vai casar. Eu não fui demorar a casar não para enganar ninguém. Porque quanto mais demora a casar, mais besteira faz. Então casa logo para parar de fazer besteira. Porque Paulo falou, é melhor casar do que se abrasar. Está na Bíblia. Isso é Bíblia. E eu vejo que se abrasa não, se abrasar, tu não é macho. Mas tem que ter o controle. Então, casamento. Então, em um ano e 8 meses, entre namoro e noivado e casado, e casei, nesse período, 41, 42 anos, sou Júlio tem 94, então com 52 anos conheci o Júlio. O vigor físico do caramba, amigo. Com 94 anos de idade agora, se ele apertar a tua mão, ele machuca a tua mão. Ele tem uma força. Ele é um homem de pedra. Um monte de pessoas jogadas lá e ele saiu do hospital. As orações, mas ele é forte. 52 anos de idade eu conheci o seu Júlio. Então, quantas foram as obras que nós fizemos junto, trabalhamos junto no Evangelho, para lá e para cá também, em alguns lugares que tu vê o seu Júlio quietinho ali, mas já fizemos muita obra por aí, irmão. Mas hoje o corpo está cansado. O tempo passa. Então, eu falei na parte da manhã, aquele jovem que fala, não quero ficar velho, então morra cedo. Não é verdade? Eu não vou ficar velho, então tu está pedindo a morte. Na verdade, né? Se não quer ficar velho, vai morrer cedo. Eu quero chegar aos 120 anos. Ué, por que tu não pode chegar aos 120? 122 eu já tenho, porque eu sou gêmeos.
O outro lá tem 66, 124, né, sei lá. Mas, irmãos, eu sempre procurei ser dependente de Deus na minha vida, irmão. Eu nunca dependi da minha sabedoria, da minha força para nada. Tudo que eu falar aqui, e algumas pessoas às vezes não nos entendem, nós somos testemunho. Quando que a gente fala aqui, nós somos testemunho de vida para vocês, irmãos. Tem muito pilantra no púlpito. Não fale nunca da tua pastora nessa igreja, porque vocês não conhecem a idoneidade dela. Dá para existir uma que tem idoneidade igual a ela tem. E ainda aquele que falar contra ela, porque ela é uma mulher de exemplo aqui nesse lugar. E sempre foi como mulher, como minha esposa. E eu sempre fui para ela também como homem, como marido. Mas sempre nós fomos dependentes de Deus. O nosso namoro era lendo Bíblia. Sabe quando ela leu a Bíblia toda? Quando namorava comigo. Esse era o nosso namoro. Ler Bíblia, ficar Deus, adorar a Deus. 168 horas, 7 dias na semana. Tem crente que não pegou na Bíblia e nem orou. Que dependência de Deus é essa? Celular 24 horas. Internet direto. Como pode querer que Deus haja no futuro de cada um de nós, irmãos? Existe a promessa? Existe. Mas Tiago diz: achegados a mim, eu chegarei a vós. Tudo é reciprocidade. Deus é recíproco aquele que o busca, que é dependente dele, meu irmão. Não adianta essas mensagens que hoje o céu vai se abrir, que hoje, quinta-feira do milagre, quinta-feira da vitória e a sexta derrota. Por que quinta-feira da vitória e na sexta derrota? Para com isso. Quando nós somos dependentes de Deus, nós estamos mostrando para Ele a nossa independência. Nós estamos mostrando a nossa fragilidade. Deus, eu preciso de Ti. Vai fazer um negócio, Senhor, eu sou dependente do Senhor, fala comigo. Deus vai falar, Deus vai orientar. Amém, irmãos? Então muita gente está se apegando às coisas que são passageiras, coisas que vão acabar na nossa vida, irmãos. Nós precisamos se apegar a Deus. O dia final está chegando. Talvez você não crê mais nisso, que não se prega mais nisso. Essa doutrina da prosperidade. Eu já falei aqui que lá em Caxias, em Nova Iguaçu, tinha um profeta. Um homem de cabelo branco, com a barba aqui embaixo, andava todo com aquele roupão, e tinha uma filha de 147. Deus já o levou. E ele andava lá em Nova Iguaçu com um megafone, né? Tem megafone aqui, megafone? Né? E ele falava assim: Jesus voltará, Jesus voltará. Era a maneira de ele evangelizar Nova Iguaçu. Cansei de vê-lo em Nova Iguaçu. E o carro dele era escrito: Jesus voltará. E era só isso que ele pregava. E Jesus voltará mesmo. Mas olha, irmãos, porque o grande e terrível dia vai chegar. Grande para aqueles que foram dependentes de Deus, e terrível para aquele que foi dependente de si mesmo. E a gente precisa de anunciar e falar, porque para isso Jesus morreu. Jesus não iria ser sacrificado naquela cruz para que ele não fosse aquele que se sustentasse em todas as áreas da tua vida. Diga glórias a Deus. E quando acontecer os momentos das nossas necessidades, das provações da nossa vida que nós vivemos todos os dias, eu sendo dependente de Deus, Deus vem ao meu favor. Porque provação todos nós passamos. E Deus permite, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus permite que passemos provação para nos ensinar algo. Agora pergunta para o pastor, por que ele permite, qual algo que ele quer nos ensinar? Pergunta para mim. Sabe o que ele quer nos ensinar através da provação? Que você seja dependente dele.
pastor, eu estou passando isso. É porque Deus está permitindo. Deus está permitindo para que você seja dependente total dele. E outra coisa, diz a Bíblia que não existe provação que você não possa suportar. Deus conhece o limite de cada um de nós. Amém, queridos? Deus é tão justo que não lhe dá provação além daquilo que você não pode suportar. Isso é a justiça de Deus. Então toda a provação, eu estou passando a provação. O pentecostal é assim, chega para mim, como é que tu está? Não, estou na prova. A maioria dos pentecostais é assim. É tanto Espírito Santo que nunca deixa estar na prova. Mas eu não estou falando dessa... Mas quando você está na provação, Deus está ensinando alguma coisa. Porque Deus é amor. Amém, querido? Ele é amor. Eu disse hoje aqui, para quem não veio também não assiste no YouTube, então tem que repetir. Se tu não viesse assistir no YouTube, o culto ao vivo, eu não ia repetir. Mas como também não assiste, eu vou repetir. Primeiro, quando Deus permite certa situação na nossa vida, Ele está mostrando para nós e ensinando. Bom, até aqui, Ele tentou fazer as coisas sozinho. Se apegando nesse mundo, se apegando nessa terra, se apegando com as coisas desse mundo, né? Mas agora eu vou fazer ele passar por esse momento de prova, de provação, de dor, de sofrimento. E aí ele vai pensar o que? Deus não me ama mais. E eu falei na parte da manhã que Deus é amor, não importa o que você faz para Ele. Porque tem crente que às vezes ele pensa que fazendo um montão de coisa para Deus, Ele vai te amar mais. E o outro que faz menos coisa vai ser amado menos. Deixa eu falar, Deus é amor, independente se tu faça mais ou faça menos. Amém, querido? Ele não tem filhos prediletos. A gente tem filhos. Eu amo tanto a Gabriela como o Tiago. Mas um pode fazer algo mais para mim, o outro não. Mas eu vou amar os dois igualmente. Para com esse negócio. Toda vez que você tem crente que fica fazendo um montão de coisa na igreja, tem que fazer, a obra de Deus, cumprir as coisas da igreja, o teu chamado, o teu ministério. É vocês que fazem a igreja girar. Todos nós, nosso chamado, nosso ministério, o dom que Deus deu para nós. Mas não é você fazer mais que Deus vai aparecer mais para você. Ele é amor. E como Ele é amor, Ele ainda também permite as situações contrárias, para que você possa, em algum momento da sua vida, você falar assim, meu Deus, caí em si, como fez o filho pródigo, que o André pregou aqui. Caí em si. Eu faço tudo, eu luto tanto, eu sou tão trabalhador, graças a Deus. E muita gente aqui e não falo nada contra isso não. Sou um cara esforçado, faço isso, faço aquilo. Como é que eu passo por tanta provação na minha vida? Aí Deus fala assim, é porque eu estou querendo te ensinar. Tudo que está na Bíblia é ensino. Deus permitiu tudo na Bíblia para ensinar o teu povo. Eu comecei a dizer que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Se você é uma propriedade exclusiva, se eu for escolhido, Ele tem um amor maior por você. Você entendeu? Mas para que Ele permite isso? Para nos ensinar a depender exclusivamente dEle. Então quando você estiver passando por um momento difícil da tua vida, ai meu Deus, por que isso? Jó, diz a Bíblia, em nada ele pecou. Irmão, que você não suportaria passar o que Jó passou, e diz a Bíblia que em nada ele pecou. A maior provação que um ser humano poderia passar na terra foi Jó. Mas ele disse, nu eu vi e nu eu vou, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele também disse, eu tenho certeza que um dia ele se levantará sobre a terra.
42, versículo 5 ou 8, ele diz assim: eu ouvia falar somente de Deus. Tem muito crente que só ouve falar de Deus. E quem só ouve falar de Deus não tem dependência total de Deus. Porque o evangelho é prática, não é teoria. Se Jesus praticar apenas fosse teórico, ele não morreria na cruz, mas ele praticou a palavra. E quando eu pratico a palavra, eu sou dependente de Deus. E Jó falou: agora os meus olhos o veem, através da provação. Mas como ele mostrou a dependência total de Deus, que a situação contrária da provação da vida dele não o levou a blasfemar contra Deus, porque a Bíblia fala que ele não pecou em nada, Deus restituiu tudo em dobro para a vida dele. Seja dependente de Deus, e Deus vai dar em dobro para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. E eu coloco a minha vida como testemunho. E eu falo aqui, eu não fiquei rico no Evangelho não, porque eu não vim aqui para ficar rico. Mas eu mostro o meu testemunho. Uma igreja pequena, poucos dizimistas, quase nenhum ofertante, falei isso na parte da manhã e vou repetir. Não enganamos ovelha de nada, aqui não arrancamos lã de ninguém, não somos fardo pesado para ninguém. Muitos ainda não consideram isso. Um dia lá na velhice vão entender isso. Ou um dia que eu faltar, que um dia eu vou partir daqui também. Aí vão lembrar. E Deus sempre me guardou, me sustentou e cuidou da minha vida. Você entendeu isso? É testemunho, viu? Mas por quê? Eu sempre fui dependente de Deus. Minha dependência sempre foi em Deus. Sempre foi em Deus. Sempre coloquei minha vida na presença de Deus. Sempre fui leitor da palavra. Sempre orei. Jejuar eu estou praticando agora, que eu ainda não entendia muito, com todo esse tempo de ministério, a respeito muito de jejum. Porque existe um jejum maior do que esse outro aí. Tem Isaías que fala do verdadeiro jejum, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque tem muita gente que jejua, mas não ama. E o amor é o maior jejum. Então, a gente precisa aprender isso. Pastor, por que eu estou vivendo isso? Ele está querendo ensinar a igreja. Amém, irmãos? Na época da Covid eu falei, ou a Covid vai ajudar uns a firmarem mais na presença, ou vai afastar mais. Pô, mandou Covid, matou um montão de gente, foi mundialmente, universalmente, Covid matou um montão de pessoas. Eu pensei que os crentes iam ficar melhor e alguns ficaram pior. Meu Deus. Será que ele não entende o que Deus está fazendo, irmãos? Será que Deus vai ter que mandar outra Covid aí, irmãos? Para alertar esse povo que não quer nada com a palavra? Que não podemos participar da ceia indignamente? E eu preguei uma mensagem aqui, falei, participaram indignamente, não respeitaram a palavra? Porque quando nós não estamos na presença de Deus, a gente respeita a palavra. E a Bíblia fala, ai daqueles! Porque participam indignamente. Alguns já estão mortos e outros estão doentes. Vamos levar a sério a palavra, respeita a palavra, irmãos. Porque é para condenação nossa mesmo. Não é verdade? Eu participo indignamente, eu estou para condenação eu mesmo. Por isso que a Bíblia fala, examine se o homem é si mesmo. Você pode entrar aqui cheio de ódio, cheio disso, cheio daquilo. Mas aqui tem que largar aqui dentro, que aqui é a casa do Senhor. Casa do Senhor não é lugar de ódio, de rancor, de nada, é amor. E o pior mais, que a Bíblia falou, amar os vossos inimigos. Eu amo a minha mãe, qual é o problema tu amar tua mãe? Se tu não amar tua mãe também, pelo amor de Deus, né? Eu amo meu pai, o que é isso? É igual a filha que fala, meu pai é o pai mais bonito da terra. Minha filha fala isso para mim. Eu falo, pô, não me engana não, que eu já vi a garota que botou ali agora que o pai dela é o mais bonito. Então todo mundo fala essas frases. Você não pode ficar emocionado por essas frases. Porque a frase todo mundo usa. Eu acho que é um privilégio. Mas eu sei que eu não sou. Mas
Até que eu estou com coroa simpática, né? Tem coroa mais feio do que eu, não tem? Isso é sincero. Tem até novinho mais feio do que eu, imagina coroa, né? Tem alguns rindo para mim agora. Então, irmão, aí, viu, Celso? Ele tem que estar firmado na palavra. Celso está ali, ó, adorando a Deus, levanta a mão para o alto, está com a Bíblia, acompanhando a palavra. É isso que a gente tem que fazer na casa do Senhor. Casa do Senhor é para acompanhar a palavra. Um milagre, um momento está na igreja prestando atenção na palavra. Deus pode fazer milagre extraordinário na tua vida. Eu sempre tive respeito à palavra quando estou em qualquer lugar. Sempre tive. Porque é nesse momento que Deus faz algo extraordinário. Agora, quando você, eu já estou finalizando o passeio, quando você está na dependência de Deus, Ele não te deixa desamparado. Fala para o teu irmão assim, quando você está na dependência de Deus, Ele não vai te desamparar. Ou seja, Ele não vai te abandonar. Pode ter certeza disso, que Deus nunca te abandonará, meu irmão. Quando eu estou na dependência totalmente de Deus, Deus nunca vai te abandonar. Tenha certeza disso. Seja qual for o problema na tua vida, seja qual for a situação da sua vida, seja qual for o momento, está vivendo sozinho, está tendo um momento sozinho, como que está desamparado, não tem ninguém comigo, Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. E quando eu vejo o capítulo 13, já estou quase entrando aqui na ceia, o capítulo 13 do livro de Êxodo, fala sobre a saída do povo de Deus do Egito. E se você for ver o contexto com muito cuidado, analisar de uma forma da hermenêutica do texto, você vai ver que esta passagem, você vai perceber que à medida que o povo ia caminhando, Deus ia com eles. Amém, querido? O povo ia caminhando, Deus ia com ele. A Bíblia fala de dia, nuvem para fazer sombra. À noite, tinha uma coluna de fogo para iluminar o caminho. E quando eles ficavam com fome, Deus mandava o maná. Eram eles que tinham dependência de Deus. E quando nós somos dependentes de Deus, nada nos faltará. Então, meus amados, queridos, daqui a pouco a gente vai participar da ceia. Deixa eu falar uma coisa para você. A história, o livro de Daniel tem uma história, e eu quero finalizar e concluir essa palavra, gostaria da atenção de todos. Fala sobre 3 homens: Ananias, Misael e Azarias. Que no nome babilônico são outros nomes. Esses 3 homens, o rei, a Bíblia fala que fez um decreto. E todo mundo conhece essa história aqui, principalmente os leitores da palavra. O rei fez um decreto para que eles pudessem adorar uma estátua de ouro. Foi isso? Mas a Bíblia fala que esses homens aqui, eles não adoraram a estátua de ouro. Foi feito um decreto, mas eles eram dependentes exclusivamente de Deus. E quando nós somos dependentes totalmente de Deus, Deus protege a nossa vida, seja em qualquer situação que você foi colocado. Então tenha certeza, irmãos, que essa luta que você deve estar passando, está olhando para mim, eu não sei da tua vida, você também não sabe da minha, quem sabe você está passando. A minha palavra para você nesta noite é: Deus está contigo. Esses 3 homens foram jogados aonde? Foi jogado aonde? Na fornalha. Mas eles não eram dependentes do rei. Eles não eram dependentes da Babilônia. Eles não eram dependentes da mesa que eles colocavam, dos manjares, dos deuses que ali existiam. Eles eram dependentes de Deus. E eles foram protegidos por Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus,
a proteção de Deus. Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Onde você está habitando? No mundo? Nos prazeres mundanos? Nessas novidades do mundo? Mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, aquele, olha que diz a palavra, olha para cá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você está na dependência de Deus, você está protegido, meu irmão. Diga para o teu irmão assim: quando você está na presença de Deus, você está protegido. Ou você pensa que Deus te deu, passou uma semana a mais, essa vida todinha, nada aconteceu contigo? Balas perdidas, quantos acidentes, quantos roubos, quantas assaltos? Você pensa que isso é normal? Não é normal. É porque quando nós somos dependentes de Deus, nós somos protegidos pelo Senhor. Então, eu concluo dizendo o seguinte: a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore, está lá na palavra do Senhor, sem que Deus permita. Então, talvez você esteja passando por uma provação muito grande na tua vida, ou quem sabe, por uma luta. E às vezes, pode ser que Deus esteja te ensinando, através dessa luta, dessa provação, dessa dor, desse sofrimento, a ser mais dependente de Deus. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já com a André já produz a Leila, nós vamos entrar agora na ceia do Senhor. Glória a Deus. Pega os dois elementos. A Bíblia fala que Jesus pegou os dois elementos e deu graças a Deus. Eu gostaria que essa ceia, como eu falo sempre, não seja apenas mais um momento de liturgia. É aquela liturgia cerimonial. Porque as outras tem algumas igrejas aí também faz ceia, mas é uma liturgia. Mas que essa ceia seja algo que vai levá-los nessa noite a uma dependência total com Deus. Aqui está o elemento, o primeiro elemento, que o Senhor, o Jesus levantou para o alto e disse: Pai, graças te dou. E nós agradecemos ao Senhor por esse primeiro elemento, esse pão que não é o corpo de Cristo, mas que hoje simboliza o corpo dele, sofrimento. Aquele corpo que foi dilacerado por nós na cruz do Calvário. Nós damos graças a Deus por esse pão, no nome de Jesus. Aqui está outro elemento, que não é o sangue de Cristo, mas hoje representa o sangue de Cristo. Aqui é o suco de uva. A tua palavra diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Nós damos graças a Deus por esse sangue, no nome do Senhor Jesus. Pode servir a mesa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Esse é o momento de reflexão, né? Mostra tua graça, fala do amor, aleluia. Na verdade ele já mostrou, nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue.
Levanta os dois elementos agora na palavra. Quem é que pode participar da ceia? Os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Esse é o momento de nos examinarmos. Tudo aquilo que está dentro de você, seja o ódio, a mágoa, o ressentimento, que nesta noite possa sair do teu coração, para que você seja livre de fato e de verdade. Muitos crentes estão vivendo aprisionados, acorrentados pelo ódio, e por isso sofrem. E o Senhor vem nos dar liberdade. A palavra do Senhor diz em Lucas que o Senhor ungiu para que Ele pudesse botar em liberdade aqueles que estão aprisionados no cativeiro. Quando os crentes estão aprisionados pela dor, pelo sofrimento, pela mágoa, ressentimento, pelo ódio, falta de perdão. Mas hoje é o momento de você se examinar. Não é o pastor que examina, não é a igreja que examina. É você examinar, é fazer uma análise agora da tua própria vida. Não é para você deixar de participar da ceia porque você fez alguma coisa, não. É você nesse momento entender que aquilo que tu fez era errado e você está se arrependendo e participar da ceia. Obrigado por este momento, meu Deus. Obrigado pelo teu amor. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Ele nos amou quando eu era pecador. O Senhor não olhou os meus erros, as minhas falhas. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Eu gostaria que tu levasse muito a sério a palavra do Senhor. Muitos estão doentes, alguns estão mortos e outros doentes, porque participam da ceia do Senhor indignamente. E hoje é momento de arrependimento. Que essa ceia seja a ceia da dependência total da nossa vida em Deus. Muito obrigado pelo sacrifício seu naquela cruz. Muito obrigado pelo teu tão grande amor, porque o amor nos amou. Conforme a palavra do Senhor. Comunidade Evangélica Geração Profética. E você que está do outro lado, quem sabe, participando da ceia com a gente. Comamos e bebamos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor recaia sobre essa igreja. Oh. Que o Espírito Santo possa falar muito mais alto do que as minhas palavras foram faladas aqui nesse lugar. Oi, meu Deus, liberta a tua igreja! Liberta o teu povo, meu Deus! Oh, aleluia! Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara. Agora, ainda mais uma alegria, meu irmão, você foi livre, favorável! Oh, aleluia! Onde posso me achegar e somente pelo Senhor. Amém, igreja! E que nos lava os pecados e nos traz restauração.
Aleluia. Graças a Deus. Eu amo adorar o Senhor. Você que pode ir à sua casa do Senhor, pega o envelope. Sei que hoje é dia 1º. Alguns irmãos, inclusive, já dizimaram. Você que ainda pode fazer isso, tem algumas ofertas aqui, Isabel, da parte da manhã que você não levou, encontra-se nas ofertas, tá bom? Então você que pode fazer isso, traga a sua oferta, lembrando que no dia 10 de junho agora, aquelas pessoas que comprometeram como cooperador, né, de R$15 durante 3 meses, até dia 10 aí, para a gente colocar no financeiro da igreja, nada com o pastor, esse valor de R$15 é com a Tuane, na chave da Tuane, a Tuane repassa e depois para a tesouraria da igreja. Ok, queridos? Vamos ficar de pé, traga a tua oferta, nós estivemos orando. Gabriela, vem para cá, filho. Vem para cá. Gabriela fez dia 28 aniversário, né? É só ela, né? Já olhei pela Lisboa, né? Tá outro. Quer ter quantos filhos? Só vez tá bom, né? Antes eram os 10, agora a minha mãe teve 10. 10 guerreira, 10, ninguém morreu por fome nem nada não, né? E era criado igual gato, embaixo da mesa. Hoje, graças a Deus, né? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela Gabriela, minha filha, que completou aniversário dia 28 de maio. Muito obrigado pela vida dela. Obrigado pela filha que ela é, pela esposa que ela é e pela mãe que ela se tornou. Como filha, sempre honrou os pais, conforme diz a palavra, honrar pai e mãe, para que seus dias possam se prolongar nesta terra. Eu quero agradecer a vida dela. Obrigado por mais um ano de vida, livrando de todas as doenças, todas as enfermidades. Praga alguma entrará na sua casa e não atingirá nem você e nem a tua família. Nós te abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Obrigado. Pode aplaudir. Obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Que essa palavra possa ter penetrado em nossos corações. Que possamos, a partir de hoje, através da tua palavra, essa semente, sermos totalmente dependentes de ti. Abençoa todos os dizimistas, todos os ofertantes da tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer na nossa vida. Porém, se não fizer, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Leva-nos guardado por ti, livrando-nos do homem maligno, do sanguinário, do acidente, do roubo, do assalto e das malas mesmo. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Os eleitos do Senhor, diga glória a Deus.